Você que é empreendedor, sabia que você pode estar alimentando o mundo do crime? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu te ensino como tu vai aumentar o teu lucro anual em R$100 mil. Tu vais te livrar do cansaço e ainda proteger os teus dados. Eu sou Arthur e hoje eu vou falar que por um descuido tu pode estar colocando a tua família em risco. Olha só o que pode estar acontecendo e é bastante comum aí. O mega vazamento de um banco de dados nacional que expôs informações confidenciais de milhões de brasileiros. O caso é considerado como o maior vazamento de dados da história e pode trazer consequências graves para muita gente, porque são informações sensíveis e que agora estão aí, disponíveis no submundo da internet e facilitam a aplicação de fraudes e golpes. Aí tu viu o vazamento de 223 milhões de dados pessoais, né? Foram CPFs que foram vazados aí, né? Imagina o impacto disso. Há algum tempo isso saiu no jornal, isso aí é do CNN Business, né? Que está mostrando pra gente esse tipo de falha. E ainda existem outras falhas. E olha só o que o pessoal acaba fazendo quando tem acesso a esses dados. Extorsão. Olha a extorsão com base nesses dados roubados. Olha só. O roubo de dados pessoais é um dos crimes que mais crescem aqui no país. As vítimas ficam impotentes e sem ter como reagir. Os pedidos de fiscalização sobre vazamento de informações dos brasileiros de um ano para o outro mais do que dobrou. Muitas vezes os dados são usados por criminosos para extorquir as vítimas. Carlos trabalhava quando recebeu um e-mail, uma mensagem ameaçadora que tinha informações pessoais e as senhas dele de diversos aplicativos. Falando sites que eu acessava e me ameaçando, dizendo que tudo que eu acessava pelo celular, ele poderia postar na internet e poderia publicar para meus amigos, meus familiares. O e-mail foi enviado por um homem que se dizia ser um hacker. A mensagem afirmava ser o único aviso e que não tinha acordo. E queria trocar dinheiro por silêncio, ou seja, para que o tal hacker não divulgasse os dados pessoais, Carlos deveria pagar. O valor era de R$3 mil em criptomoedas. Só depois que a transferência fosse feita, o criminoso prometia pagar todo o material. Carlos não pagou e, por enquanto, não teve nenhum problema. Mas a dúvida permanece. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu isso. Carlos denunciou o caso à polícia. Tu viste aí? Então, também pode ocorrer a extorsão e o roubo de dados, né? Os criminosos cibernéticos podem explorar esses dados pessoais roubados e exigir resgate em troca de não divulgar essas informações. Isso é conhecido como extorsão. Então, cuidado, né? Porque tu pode não ter sido extorquido, mas em função de alguém acessar os dados que tem na tua empresa, isso pode acontecer. Como é que tu está protegendo esses dados? E olha só, tem vários casos. Vamos ver o que a Record News aqui tem mais pra gente aí, ó. Vítimas do CPF clonado lidam com um inimigo invisível. E o que é pior, mesmo quando buscam a polícia, se sentem impotentes contra os estelionatários. Na terceira reportagem da série especial, nossos repórteres mostram com exclusividade como hackers conseguem acessar... Tu viu? Então, além de fazer extorsão, o pessoal pode fazer o roubo da identidade. Os dados pessoais inadequadamente protegidos podem ser usados para roubar a identidade das pessoas, né? Então, rouba a conta do TikTok, rouba a conta do Instagram, rouba a conta do WhatsApp e depois exigem que seja paga uma quantia para conseguir ver a conta de volta. E, como alguém roubou, dificilmente tu vai ter certeza, né, que essa pessoa vai te devolver. Então, se ele já cometeu o crime, como é que tu vai confiar, né? Como é que tu vai confiar numa pessoa dessas? Então aí tem um problema sério. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Para realizar essas atividades criminosas em nome de outra pessoa também, né? Então, eles roubam os dados, roubam a identidade para cometer outros crimes, né? Para se passar por essa pessoa e cometer outros crimes e ficarem livres aí, né?
que crimes eles podem fazer? Abrir contas de maneira fraudulenta e cometer outras fraudes, né? Eu vou abrir uma conta no banco, né, com os dados que eu roubei da outra pessoa lá e vou cometer crime, né? Outra coisa que pode acontecer, acesso não autorizado, né? Conseguiu se apropriar, né, dos dados porque faltou controle, né? E aí eles começam a fazer acesso a sistemas, a redes de dados de outras organizações, né? E isso permite que hackers vão invadindo e roubando mais informações para fazer danos mais significativos. Então é uma escalada, né? Vai escalando o privilégio, vai descobrindo formas de como fazer isso. Vamos continuar nesse assunto agora com o Fernando Nakagawa, que é diretor do CNN Business, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse cenário, porque, claro, é uma questão de segurança internacional, não há dúvida nenhuma, mas também tem uma questão econômica por trás disso. As coisas estão andando bem pertinhas nessa história, Márcio. Boa noite. Boa noite. É muito interessante ver tudo isso que está acontecendo, que os especialistas estão chamando até de Guerra Fria Digital. Aquela mesma Guerra Fria lá dos anos 80, anos 90, que agora tem uma nova roupagem. Basicamente, a Rússia está sendo acusada ao longo dos últimos meses de roubo de dados e a China é ali também de espionagem, mas com uma visão mais comercial, do tipo, vou acabar com a sua credibilidade. Viu? Então aí a gente tem CNN falando, né? Temos diversos noticiários aí apresentando que o risco existe. A LGPD está aí desde 2018 tentando colaborar para que se evitem esses crimes, né? Como é que está a tua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? A falta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados torna as organizações mais suscetíveis a uma série de crimes cibernéticos.